A política, muitas vezes, é feita de sinais, nem sempre muito claros. E essa semana, no cenário político local, foi uma semana repleta de simbolismos. Vamos aqui tentar interpretar um pouco desses fatos que aconteceram e o que eles significam para a política nacional, política local. Eduardo, vamos começar com a não vinda do presidente Lula ao Espírito Santo mais uma vez. Houve uma grande expectativa e a frustração da expectativa vai muitas vezes além do cerimonial, que esperava que tudo corresse muito bem. Como é que você analisa as tensões que surgiram desde o anúncio da vinda do presidente Lula ao Estado? Isso, Luciano. Já é a terceira vez em pouquíssimo tempo em que há esse imbróglio do presidente Lula vir aqui ao Espírito Santo. A primeira ele falou que viria ao Estado depois do Carnaval e ficou por isso mesmo. A segunda, marcaram a agenda muito em cima, né? Anunciaram que ele viria ao Estado na terça-feira, só que na mesma semana. Anunciaram na terça e ele viria na sexta. Então, o cerimonial achou que ficaria muito em cima para ele vir a Linhares. Dessa vez, morreu o ex-presidente do Uruguai, o Pepe Mujica, e amigo pessoal do Lula. Nada mais natural que ele compareça ao velório e ao enterro do uruguaio. Só que isso mexe com muita gente aqui no Espírito Santo. Tem vários militantes que já estavam se preparando para embarcar em caravanas, ir até Linhares, acompanhar essa entrega das 917 casas do Minha Casa Minha Vida. E, politicamente, isso também mexeu muito com vários níveis aqui dos poderes do Espírito Santo. Por exemplo, a gente ficou imaginando quem receberia o Lula, já que o governador Renato Casagrande voltaria de viagem, desembarcaria no aeroporto de Vitória na sexta-feira, dia 16, às 9 da manhã. Então, não saberíamos se haveria tempo para que Renato Casagrande recebesse o Lula. Nesse quesito, teria que ser, naturalmente, o governador em exercício, que é o vice-governador Ricardo Ferraz, que a gente sabe que tem várias... podemos falar dificuldades com a questão do Lula, do lulismo, do PT e da esquerda. É um vice-governador mais identificado com a direita, fez carreira no PSDB, né, Tomás? Então, tinha um pouco essa tensão no meio de campo. Paralelamente a isso, até vereadores de Linhares, que é uma cidade conhecida por ser muito conservadora, o ex-presidente Bolsonaro ganhou lá muito bem em todas as eleições que disputou a presidência. Eu recebi informação de que vários vereadores, várias lideranças políticas de Linhares, tinham, na sexta-feira, agenda fora da cidade justamente para não terem de comparecer ao evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente vê que, então, haviam várias tensões aqui no Espírito Santo por conta da vinda do presidente. Tomás, e até que ponto as oscilações de popularidade do presidente Lula contribuem para esse aumento das tensões em cima de uma visita presidencial? Luciano, para além de oscilação na sua popularidade, fica claro que o governo Lula III é um governo extremamente desgastado. O Partido dos Trabalhadores optou por permanecer na posição de polarização, ou seja, ele quer estar um polo à esquerda e confrontar o governo anterior, que foi à direita, né? Essa posição tem causado grande desgaste ao presidente da República e à imagem do Lula como pessoa física. Vale dizer que esse desgaste ele é dentro do território brasileiro e também tem impactado a diplomacia brasileira. Por exemplo, Lula escolheu estar no dia da vitória na Rússia, acompanhando o desfile de um país agressor que invadiu a Ucrânia e que estava ali junto com Vladimir Putin ao lado de vários outros ditadores. Para além disso, a gente tem um desastre diplomático que aconteceu recentemente, que foi a visita do presidente Lula à China, uma visita com empresários para estimular o comércio brasileiro, para nessa guerra tarifária fazer com que o Brasil se tornasse um ator importante no cenário internacional. E essa foi uma vitória exitosa, ou seja, o governo federal tinha tudo para angariar vários louros e surfar a onda de um fluxo de comércio que vai vir para dentro do Brasil por conta da guerra tarifária internacional que tem ocorrido entre os Estados Unidos e a China. Mas uma grande gafe da sua primeira-dama, Janja, que tentou trazer à tona num jantar com o presidente Xi Jinping um tema ligado ao TikTok, uma rede social, e ela tomou uma reprimenda do presidente Xi Jinping. Então, assim, a primeira-dama, ela tem tido um comportamento de tentar colocar a imagem dela em primeiro lugar
em relação a vários pontos ligados ao Brasil. E é sempre como você abriu o nosso podcast dizendo que os sinais na política eles são importantes, na diplomacia eles são mais importantes ainda. Então, esse é o olhar que o mundo tem tido em relação ao Brasil. Você pode ver que numa visita de Estado, o presidente Lula chega e o fotógrafo dele aparece com um grande destaque. É óbvio que o presidente quer dar um recado de que ele constrói a narrativa própria, né? Nesse mundo de fake news, ele tenta mandar uma mensagem para o público dizendo assim, ó, meu fotógrafo está aqui e a gente tem a nossa informação bem controlada, mas não é isso que eu estou querendo falar. Eu quero dizer que a gente percebe um Estado cada vez mais pesado e a própria primeira-dama tem se manifestado contrária ao fato dela ter pouco staff como primeira-dama e joga isso como se fosse algo ligado a uma misoginia, por exemplo, sendo que, na verdade, a gente tem que discutir se uma primeira-dama efetivamente necessita de ter um staff e uma equipe para se assessorar. Se a gente for olhar para o nosso passado recente, no final dos anos 90, uma primeira-dama que nos dá grande orgulho e que teve um grande comportamento foi Ruth Cardoso, primeira-dama de Fernando Henrique Cardoso, e que tinha um comportamento pautado em toda a sua história acadêmica e que conseguia respeitar todo o protocolo diplomático, né? Então, assim, nós estamos falando aqui do olhar que a gente tem para a diplomacia brasileira e que impacto isso tem dentro do Brasil. O PT resolveu também abraçar as pautas de costume e continuar nesses últimos anos acelerando para um olhar de dividir o país. E essa fala que eu faço é uma fala para observar que o Partido dos Trabalhadores, na minha visão, não tem acertado na estratégia, haja visto a baixa popularidade do presidente, e se esqueceu de que no centro existe um público que está preocupado com a taxa de inflação, está preocupado com os juros do país, com o quanto a nossa máquina pública continua pesada e o quanto ela não entrega serviço para o cidadão. E aí a gente tem outros personagens da política nacional que estão tentando enxergar isso e resolver os problemas. Por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio, ele está declarando para todo mundo que ele está acabando com a Cracolândia. Então, quando o governador de São Paulo olha para o que a população está enxergando como um problema e tenta trazer uma solução, e aí eu não estou entrando na questão técnica aqui, eu estou dizendo apenas que a construção da narrativa tem sido de que ele está resolvendo o problema da Cracolândia, ele já sai na frente nesse debate. Algumas figuras dizem que Tarcísio é um grande personagem para ser candidato a presidente da República, a ver porque ele tem o direito de disputar a reeleição de São Paulo, e o governo de São Paulo é uma máquina pública muito poderosa e que as pessoas querem estar à frente do governo. Mas eu destaco outros personagens, como o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que está no fim do seu ciclo e tem feito um mandato popular muito apontado para as necessidades da população do Paraná. Ali na região sul, Ratinho Júnior tem dado grande resultado, foi eleito com quase 70% dos votos. Então, assim, é um personagem que tem se destacado de maneira regional, mas que tem capacidade, por sua jovialidade, pela boa comunicação que ele tem, capacidade de penetrar outros territórios para além do sul do Brasil. Eduardo Leite é governador em fim de mandato, também um jovem que se comunica muito bem e que também tem chance de ser candidato e que trocou de partido, foi PSD agora, buscando uma legenda que pudesse viabilizar a sua candidatura. Ele não manifestou se é candidato a presidente da República, outra candidatura, ele pode ser candidato a senador, por exemplo, mas ele está procurando uma legenda partidária que lhe dê sustentação, ou seja, todos esses personagens, a gente pode citar aqui Zema, governador de Minas Gerais, Caiado, que é governador de Goiás. Então, assim, a gente tem personagens que estão amolando a faca, sabe, Luciano? Querendo dizer assim, eu tenho chance de disputar a eleição. E existe um eleitorado de centro que está de olho nisso, que está de olho em qual é a preocupação para o nosso próximo governante. Eduardo, em relação à disputa regional dentro do PT, temos uma eleição regional, e já havia uma movimentação dentro do próprio partido dos candidatos dessa disputa regional
colarem a sua imagem ao presidente Lula, que é o outro viés dessa questão. Isso, natural. O chamado PED, né, eleição interna do PT, acontece no dia 6 de julho e tem as chapas do deputado estadual João Coser e da deputada federal Jaque Rocha, que é a atual presidente da legenda. O João tem saído um pouquinho na frente porque ele conseguiu uma frente ampla em favor do nome dele. Então tem João Coser, tem Helder Salomão, tem Irine Lopes, tem Fabiano Contarato, todos juntos com João Coser. E do outro lado, a deputada Jaque Rocha está um pouco isolada, né? Internamente, as forças do PT dizem que ela perdeu um pouco da força nesses últimos anos de mandato porque não houve alternância. Eles prezam muito por alternância de poder ali dentro do PT, que é algo que o João Coser prometeu a Irine. João vai ficar um determinado período, caso ele ganhe, e a outra metade ficaria aí, o partido ficaria nas mãos de Irine Lopes. E cada um deles, João e Jaque, estavam estudando com a melhor forma de capitanear essa visita do Lula a Linhares, né, nessa entrega das unidades do Minha Casa Minha Vida. E acabou que foi um banho de água fria, porque não só Lula desmarcou a viagem, como foi definitivo. O evento, de fato, acontecerá no dia 16, sexta-feira, 16 de maio, a entrega das unidades do Minha Casa Minha Vida. Então não é que a viagem foi suspensa ou irá ser remarcada. Não, a viagem não vai acontecer, Lula não vem no Espírito Santo e não tem qualquer tipo de prazo para que isso aconteça. Então, mais uma vez que a gente percebe, que principalmente os petistas percebem, que o presidente da República não tem dado tanta importância assim para a sua militância do Espírito Santo. Retornando, pode concluir. Completar a reflexão do Eduardo me faz perceber que, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores permanece tendo bancadas no Legislativo, bancadas fortes, tá? Então, tem uma bancada na Assembleia Legislativa, dois deputados federais, né? E vereadores em várias cidades. Vale dizer que o discurso de polarização, ele fortalece todos aqueles que são candidatos a parlamento, porque ele precisa de um segmento da sociedade para se eleger. Ou seja, então muitas vezes a gente observa dentro do Partido dos Trabalhadores aqueles militantes mais arraigados e carregando o governo para dentro dessas pautas mais à esquerda polarizada. O que está claro é que falta um gesto do Partido dos Trabalhadores para todos aqueles eleitores de centro, sobretudo de centro que se identificam também com a direita. Então, qual é o gesto que o governo tem feito nesse sentido? Nenhum, na minha visão. Esse gesto me parece estranho, como, por exemplo, você vê o que aconteceu no INSS e o governo dá uma solução a longo prazo, não tem uma solução de curto prazo. A máquina, no governo Lula 3, continua sendo lenta e prejudicial para a população que mais precisa. Ou seja, a gente precisa, o governo Lula precisa de um olhar mais ao centro, para aquelas pessoas que estão necessitando dos serviços do governo de uma maneira mais transversal, com melhor escoamento da produção do Brasil. Ou seja, a gente está no terceiro governo Lula, algumas décadas à frente, e a gente continua escutando um governo que ainda fala sobre pautas que já são passadas, velhas, né? Isso, você toca num tema que é recorrente nas nossas conversas aqui, que é a questão da antipolarização, vamos colocar desse modo. Que nós vivemos uma situação de polarização política e nós sempre observamos em que momento o centro terá espaço nessa discussão, terá espaço com um candidato viável. Você acredita, então, que essa insistência na polarização está abrindo caminho para, enfim, uma candidatura de centro no Brasil? Pois a eleição anterior, ela foi uma eleição decidida pelo centro. Bolsonaro e Lula tiveram os seus polos votantes, isso é natural, é uma matemática simples, eu sempre brinco que eleição não é política, eleição é uma matemática, então a eleição ela é uma matemática influenciada pelo processo político. Nessa dinâmica, Lula e Bolsonaro tiveram a sua massa de voto, mas no segundo turno, o eleitor de centro, ele tomou uma decisão que foi caminhar para o lado de Lula, ou seja, ou ele anulou o voto, ou ele efetivamente votou em Lula em sua maioria. Nessa eleição, talvez por uma transição geracional, então quantos foram os candidatos que nós citamos aqui que estão em fim de mandato? Eduardo Leite, Ratinho Júnior,
Tem o governador de São Paulo, que pode ser candidato à reeleição, mas Caiado, que tem uma postura mais de direita, mas que também agrada o eleitor de centro. Todos esses personagens, eles estão mais bem preparados, seja na sua trajetória política ou por maturidade, para disputarem uma eleição. Na última eleição, esses personagens não estavam à disposição. O PSDB, sobretudo, teve uma disputa interna que sangrou o PSDB a ponto de Geraldo Alckmin abandonar o seu histórico partido e formar chapa com Lula. Então, assim, nesse governo, eu acho que algumas pessoas esperariam um gesto mais contundente do governo Lula III para o centro, e um gesto que seria na intenção de sobrevivência. E isso não aconteceu até agora, e não me parece que vá acontecer. Por isso que eu entendo, Luciano, que esses personagens estão crescendo, estão gerando musculatura e têm grandes chances de disputar a eleição. Muito bem. No aspecto regional, você sabe que o jornal A Tribuna publica diariamente a coluna Plenário, assinado por Eduardo Maia, com os bastidores e as novidades da política, e também no portal Tribuna Online. E foi no portal Tribuna Online que a coluna plenária assinada por Eduardo Maia trouxe uma informação exclusiva sobre um encontro do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e Gilberto Kassab. Eduardo, essa informação exclusiva que você obteve também tem lá seus simbolismos. Tem vários simbolismos, Luciano, porque a gente precisa entender um pouco de onde o PSD, presidido nacionalmente por Gilberto Kassab, está introduzido na política capixaba. O PSD hoje é presidido pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos. E, embora seja um partido muito grande em nível nacional, em nível estadual não é um dos maiores partidos. Inclusive é um partido que, pelo menos atualmente, está um tanto quanto esvaziado. E é um partido que endossa a possível candidatura do prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, ao governo do estado. É um partido que já abraçou o projeto de Pasolini nas eleições municipais de 2024. Renzo e Pasolini têm uma certa proximidade, então é um partido que está, até onde a gente sabe, pelo menos atualmente, junto com o projeto de Lorenzo Pasolini. E é sabido também que Arnaldinho Borgo ele faz parte de um projeto encabeçado pelo governador Renato Casagrande, né? E sabemos que o projeto de Renato Casagrande é lançar atualmente o vice-governador Ricardo Ferraz ao governo do estado. Então, quando Arnaldinho Borgo viaja a São Paulo, numa reunião que me pareceu ser, não digo secreta, mas ele não parece ter avisado para muitos aliados. Um alarde houve. Isso, não houve esse alarde. Então, quando ele viaja a São Paulo para se encontrar com o presidente nacional Gilberto Kassab, a gente percebe que ele está dando um recado. Ele está dando um recado de que ele procura um partido e de que ele pode ser candidato, seja qual for o cargo majoritário, governo do estado, senado, mas que ele precisa de um partido. Ele, hoje a gente relembra que ele pediu desfiliação, saiu do Podemos, né, presidido estadualmente pelo deputado federal Gilson Daniel. Então ele precisa de uma legenda, e não só uma legenda. Ele precisa de uma legenda que tenha representatividade, que seja pesada. Não pode ser qualquer legenda para disputar um cargo majoritário, senão geralmente não acontece, né, Tomás? Então, o recado que ele dá é esse. Agora, também não é uma atitude muito benquista no Palácio Anchieta. Poxa, ele é aliado do Renato Casagrande, viaja para São Paulo para se encontrar com o presidente nacional de um partido que não está no meu palanque, pensaria assim o governador Renato Casagrande. É um pouco controverso, né? Então, tem esses dois aspectos, de que o Arnaldinho precisa de um partido para disputar, mas que essa atitude não agrada ao maior aliado dele até o momento, que é o governador Renato Casagrande. Tomás, para além dos simbolismos, é fato também que o prefeito de Vila Velha ele tem musculatura política para fazer os seus movimentos eleitorais, não é isso? Perfeito. Esse ponto é muito importante, né? O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, foi eleito com quase 80% dos votos em primeiro turno. É um político jovem, muito bem avaliado, com energia e tem boa comunicação, ou seja, se a gente for fazer uma análise fria do prefeito de Vila Velha, é um grande personagem para disputar qualquer tipo de processo eleitoral. Mas eu faço uma reflexão um pouco mais profunda, Luciano. O prefeito Arnaldinho Borgo, ele pode ser candidato a governador, senador, e pode não ser candidato a nada em 2026, mas ele com certeza vai ser um personagem fundamental no tabuleiro político
do ano de 2026, numa eleição importantíssima e que, na minha visão, eu faço essa avaliação e eu tô nela com muita contundência e com muita certeza do que eu tô falando. Essa é uma eleição da transição geracional no estado do Espírito Santo. Não há como a gente fugir desse processo de transição geracional. Então, jovens candidatos tendem a ter uma grande vantagem para o olhar do público, dos eleitores, daqueles que vão às urnas em outubro de 2026. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, é um personagem para 2026 e as pessoas não podem ignorar. Nesse processo de redução dos partidos, que a gente já comentou num outro podcast anterior aqui, é importante a gente entender e avaliar que os candidatos eles estão com poucas opções. Ou seja, recentemente a gente fez uma avaliação, por exemplo, em relação à fusão do PSDB com o Podemos. O prefeito Arnaldinho Borgo era do Podemos e ele saiu do partido porque não tinha lá claramente mais terreno fértil para a sua trajetória política. Na minha visão, ele precisa de encontrar um local, como o Eduardo acabou de falar, que seja um local propício para que ele tenha condições de, no ano que vem, ser esse ator importantíssimo dentro do processo eleitoral. E aí vale dizer que, assim como a nossa vida profissional de maneira natural, um político também tem que observar quando é o momento em que ele tem que disputar uma eleição e quando é o momento em que ele tem que entender que, se passar esse período, ele pode não encontrar de novo ali na frente. Eu acho que é natural que o prefeito de Vila Velha esteja disponível dentro desse processo de transição geracional como uma das opções, como outros candidatos que a gente já citou aqui, o prefeito de Vitória, Euclério Sampaio em Cariacica, o vice-governador Ricardo Ferraz, todos esses são personagens que estão no processo político de maneira natural. E não há como ignorar que Arnaldinho Borgo é um personagem muito forte para esse processo atual. Isso está dado em pesquisas, isso está dado na popularidade do prefeito. É natural que ele esteja no processo eleitoral e que ele vá buscar um lugar onde ele seja muito bem acolhido. Me parece que ninguém quer estrelar aquele filme Esqueceram de Mim, né? É isso aí. Eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre um tema que você abordou na sua coluna, Eduardo, que eu acho importantíssimo para a Vitória, que é a mudança da Câmara de Vereadores da região de Bento Ferreira para o centro. Você menciona na sua coluna que os entendimentos com a Caixa Econômica, que é a dona do prédio no centro de Vitória, para onde a Câmara de Vitória iria ser transferida. Explica um pouco para o nosso ouvinte como é que está o andamento desse processo. Isso, é um sonho antigo já de alguns vereadores. Eles entendem que o plenário atual da Câmara de Vitória ali na região de Bento Ferreira não suporta mais a quantidade de vereadores, ar-condicionado com problema, enfim, vários problemas estruturais. Pensando nisso, o presidente Anderson Goge, ele fez uma proposta à Caixa Econômica Federal, que é dona desse imóvel do edifício Castelo Branco, onde funcionava a superintendência da Caixa Econômica, fez a proposta para que a Câmara possa ser transferida para lá. E isso, toda a estrutura, plenário, vereadores, servidores, seriam mais ou menos 600 a 650 funcionários, podendo se estender para 1.000, 1.100 com alguns serviços que o Goge pretende levar, como PROCON, emissão de carteira de identidade, enfim, serviços à população. Então, ele, Anderson Goge, Marcos Del Maestro também, secretário da Câmara de Vitória, viajaram a Brasília, tiveram uma reunião com a diretoria da Caixa Econômica e fizeram propostas. Falaram, olha, a gente tem duas opções aqui viáveis à nossa condição, à nossa situação, que é usar o prédio de forma de doação, que vocês doem para a gente, ou que seja também de alguma forma relacionada à cessão. Eles entendem que a doação pode demorar um pouquinho mais, é mais burocrático, então a cessão pode ser algo já mais para médio prazo, que ainda dê para ser feita ainda esse ano. Então, possivelmente, é o sistema, é o formato que vai acontecer. A Caixa pediu uma contrapartida de, por exemplo, a folha salarial ser do banco deles. Hoje, naturalmente, é do Banestas, Banco do Espírito Santo. Pode ser que o Goge ainda vai ver a situação interna, como é a legislação para fazer essa mudança, mas pode ser que a folha dos funcionários, dos servidores da Câmara de Vitória, caso todo esse acordo aconteça, vire para a Caixa Econômica Federal. Então, o que a gente pode falar é isso, as tratativas estão avançadas e há total possibilidade e chance de que a Câmara de Vitória seja transferida para o centro de Vitória.
Tomás, você também considera importante essa mudança? Porque o que a gente vê é que os centros das cidades estão cada vez mais abandonados e é um fenômeno mundial, né? Prefeituras do mundo inteiro lidam com essa questão de esvaziamento de suas regiões centrais e cada uma lida de uma forma. Como que você vê a importância desse movimento da Câmara de Vereadores de voltar ao centro de Vitória? Eu fico muito feliz com a chegada da Câmara de Vereadores ao centro de Vitória, ao nosso centro histórico. É um centro que tem muitas vocações, extremamente atrativo para o turismo, para o desenvolvimento econômico e que está abandonado há algum tempo. E aí, Luciano, como você mesmo falou, é papel do poder público também colocar serviços aonde ele quer que seja estimulado. Porque quando a gente diz, como o Eduardo falou, a gente vai para um público de mais de 1.000 pessoas trabalhando ali naquela região, a gente está dizendo que vão aumentar o número de restaurantes, outros serviços vão entrar e a gente traz vida novamente para o centro de Vitória. Então, assim, eu fico muito feliz com a chegada da Câmara no centro da cidade e desejo que a Prefeitura acompanhe, a Prefeitura e o Governo do Estado também acompanhem esse processo, Eduardo, e que possam levar a outros serviços, porque aí o setor privado vai junto. O setor privado, desde o pequeno até o grande negócio, ele acompanha o poder público nesse processo. Da política para o futebol, Eduardo Maia, Tomás e eu, Luciano Rangel, gostamos também de falar de futebol. Tomás, é o seguinte, Ancelotti na seleção vai dar jeito? Eu não sei se vai dar jeito, Luciano. Agora você também começa a conversa com um assunto muito mais espinhoso do que todos esses que nós tratamos nos blocos anteriores. Mas eu não tenho uma bola de cristal para dizer se vai dar jeito ou não, até porque o futebol é o esporte do imponderável, né? É um esporte onde um time menor, com menos condições financeiras e menos condições técnicas, tem a grande capacidade de vencer uma superpotência. Mas eu tenho certeza que com a tradição do futebol brasileiro, Carlos Ancelotti é a pessoa certa para efetivamente fazer um trabalho até a Copa do Mundo. Lembrando que a Copa do Mundo, até com o modelo novo que vai acontecer com muitas seleções, é um torneio de tiro curto, um torneio de muitos times fortes nas fases finais, mas ela tem uma fase inicial que é mais tranquila e eu não tenho dúvida que, por exemplo, o Brasil vai estar nas oitavas, nas quartas de final da Copa do Mundo. E aí, num jogo mata-mata, com a tradição da camisa brasileira, e um treinador que sabe observar o jogo em cada aspecto e como o jogo está se desenvolvendo, Carlos Ancelotti é um grande acerto da Confederação Brasileira de Futebol, na minha visão. Eduardo Maia, quem do Flamengo você levaria para a seleção brasileira se você fosse auxiliar técnico do Ancelotti? Olha, eu levaria o Gerson, mas isso um mês atrás, um mês e meio, quando ele estava em uma fase absurda. Hoje em dia... Cara? Não, mas o Pedro ainda tá se recuperando, né? Não sei se ele talvez seja o jogador para entrar no segundo tempo. Acho que ainda é muito arriscado. Vamos lembrar que Pedro se machucou na seleção brasileira. Então eu, como flamenguista, não posso querer que Pedro volte para a seleção brasileira tão cedo, porque foi um desastre o que aconteceu para o flamenguista na temporada passada por conta da lesão. Agora, sobre Carlo Ancelotti, eu acho que é um dos melhores técnicos do mundo, um dos mais vitoriosos. Eu acho que se você for pegar em questão de quantidade de títulos, é o mais vitorioso, pelo menos aí nos últimos 30 anos, está acima de Pepe Guardiola, não na revolução do futebol, mas em estatística, quantos títulos tem? Acho que Carlo Ancelotti é esse cara, embora eu seja, até agora, tenha sido mais entusiasta de Jorge Jesus na seleção brasileira neste momento do que Carlo Ancelotti. Entendo que Ancelotti está muito acima de Jorge Jesus. Deus é mais. Já tá até rindo Deus aqui. É mais. Mas entendo que Carlo Ancelotti está muito acima de Jorge Jesus em todos os aspectos, mas Jorge Jesus tem mais familiaridade com o futebol brasileiro. Jorge Jesus entende mais do futebol brasileiro, acompanha, ou vocês acham que Carlo Ancelotti acorda às 3, 4 da manhã lá em Madrid para ver o Campeonato Brasileiro, para ver o Campeonato Carioca? Isso não acontece. Jorge Jesus já falou várias vezes que acompanha o Campeonato Brasileiro, que acompanha os times brasileiros, e então eu acho que ele seria mais garantido que ele casasse melhor com a seleção brasileira neste momento. Agora, a moral da história, se não der certo agora, não dá certo nunca. Agora, eu Luciano, penso assim, fala. Luciano, não. Eu vou aqui educadamente divergir do Eduardo, até deixar muito claro. Data vênia. Eu quero dizer que Eduardo não entende nada de futebol, até pelo aspecto dele. Eu vou revelar aqui, ele é torcedor madrilista, ele é dos merengues, ele torce pro Real Madrid, tá? Mas assim...
num misto de brincadeira com verdade, eu vou discordar, porque Carlos Ancelotti é um treinador que trabalhou com muitos jogadores brasileiros. Acho que ele tem que ter um olhar para o futebol do nosso campeonato nacional, para o campeonato brasileiro, mas efetivamente Carlos Ancelotti é um treinador que conhece o futebol brasileiro. Não sei se vocês sabem uma curiosidade, mas ele encerrou a carreira dele em 1991, se eu não me engano. Quem tiver em casa, aqui a gente está fazendo uma brincadeira nessa conversa, pode pesquisar, mas em 91, o último jogo dele foi com a seleção da Itália contra o Brasil, né? Carlos Ancelotti, ele tem algumas qualidades que eu acho muito interessantes. Primeiro, ele é um treinador vencedor. Então, temos um treinador muito multivencedor. Treinador pesado. Exatamente. E com uma seleção multivencedora. O Brasil é um país que o futebol está na nossa veia, de todos nós. Então, dos assuntos menos importantes, o mais importante é o futebol. A nossa seleção nacional pertence à nossa narrativa cultural, etc, etc, etc. Para além disso, Carlos Ancelotti também é um treinador que tem visão de jogo. Ele sabe que na hora da pressão, qual é o jogo que ele tem que mudar, como que a equipe tem que se comportar. Então, assim, diferente do que o Eduardo falou, o Jorge Jesus é um grande treinador, acho que ele causa muita confusão em Portugal, por exemplo, acabou de ser demitido do mundo árabe também, com um time fortíssimo, ele não conseguiu avançar. Para além disso tudo, Carlos Ancelotti está muito anos-luz acima e à frente de Jorge Jesus. Eu acho que Jorge Jesus poderia vir numa opção em que a gente não tivesse opção. O técnico do Palmeiras, para mim, talvez seria a segunda opção. É um técnico que traz solidez, um cara que tem estratégia e que tem a condição de coordenar a seleção, a despeito desse deboche do Eduardo, porque ele é Mas caía bem no Fluminense, o Ancelotti, bicho? Pô, ou você acha que Renato Gaúcho tá ali, tá bem? Pô, caía bem, eu quero Carlos Qualquer narrativa vazia de um torcedor do Tricolor que não queira Jorge Jesus na seleção claramente contra o mítico Jorge Jesus que treinou o Flamengo, mítico de 2019. Clubismo. É clubismo. Se eu queria Carlos Ancelotti no Fluminense, com certeza, até porque o Fluminense para 2025 montou uma seleção. O Fluminense tem uma seleção, vai ganhar muitas coisas, podem anotar o que eu tô falando. Meu Deus do céu, se alguém fizer o print dessa conversa, eu tô ferrado, mas tá bom. Mas eu acho que o Fluminense tem um time bom. Gosto do Renato Gaúcho, mas acho ele um treinador com pouco conhecimento técnico, e isso me preocupa um pouco, sabe, Luciano? Como torcedor, sou torcedor do Fluminense e do Rio Branco, são meus times, e eu sou um apaixonado pelo Fluminense. Conheço toda a história do Renato Gaúcho, mas acredito que o Fluminense precisaria de um técnico com um pouco mais de conhecimento para conduzir o clube. Mas acredito que ele também vai fazer um grande trabalho, tá, Luciano? Acho que o Fluminense esse ano promete G4, ganhar a Sul-Americana e ficar até a semifinal aí da Copa do Brasil. Anotem e podem apostar. Promessas vazias, Eduardo? Admiro o otimismo dele. Bom, só no chinelinho aqui, esse papo sobre futebol com Eduardo Maia, Tomás e eu, Luciano Rangel. Um aperitivo do que vem pela frente. Um grande abraço.